Queridos, vamos abrir a escritura inicialmente no texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante. Eu tenho alguns textos para tratar com os irmãos dessa noite, e eu vou passo a passo. Os textos que nós precisarmos ler, nós leremos, outros eu apenas mencionarei, mas é importante que os textos que nós lermos, que todos tenham o texto em mãos. Você pode usar a sua Bíblia, o livro físico, pode usar o seu celular. Importante que nós estejamos atentos ao ensinamento do Senhor. O tema de hoje que nós vamos tratar é o escândalo da cruz. Um tema já bastante saturado, obviamente, talvez um dos temas mais pregados em toda a história da igreja, que é falar sobre a cruz de Cristo. Mas essa noite, essa mensagem, ela nos chama a atenção para a nossa fé em relação à cruz de Cristo. Não é exatamente uma mensagem que vá expor o significado da cruz, embora nós o façamos, mas sobretudo o nosso objetivo é que cada um, ao receber essa mensagem, possa fazê-lo no sentido de estar sempre se perguntando se é nisso mesmo que eu creio, se é exatamente isso que eu busco, se é exatamente isso que eu estou experimentando ou buscando experimentar. Os irmãos entenderão ao longo da ministração o porquê desta nossa preocupação. O texto de 2 aos Coríntios capítulo 4, a partir do 4, começa dizendo assim: olha, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E eu começo aqui advertindo a igreja acerca dessa preocupação de Paulo, ou pelo menos dessa informação que Paulo nos dá quando ele diz que o diabo, o Deus desse século, que é muito mais forte, é muito mais habilidoso, é muito mais sagaz, é muito mais sutil que o diabo, enquanto uma criatura solta no universo. Porque quando se fala acerca do diabo ou do Deus desse século, logo a maioria dos cristãos pensam em Lúcifer caído, e isso é verdade. A Bíblia, não raras vezes, ao se referir ao querubim que Deus criou de modo perfeito, que Deus o criou enquanto um ser perfeito, e que ele veio posteriormente a cair, sendo identificado pelo nome de acusador e de adversário. Entretanto, esse termo diabo e mesmo a própria queda do querubim, eles são muito mais amplos do que nós imaginamos, porque a Escritura vai nos dizer que quantas pessoas ou quantos seres acabou aderindo à filosofia do Lúcifer caído, acabou sendo enganado e passando para as fileiras do Lúcifer caído, que é o diabo. Todos eles passaram a fazer parte, ou tornaram-se participantes de uma mesma consciência diabólica, de uma mesma consciência satânica. Logo, quando nós falamos sobre diabo, estamos falando de acusador. Entenda isso, que você desmistifique essa ideia daquele ser de chifre, de rabo, de cauda, de legue vermelha, de capa preta. Tire essa imagem medieval da sua cabeça, que foi inventada e criada para amedrontar e controlar as pessoas, e compreenda que quando a Bíblia fala sobre diabo, está falando sobre uma consciência que se tornou inimiga de Deus, se tornou acusadora, aquela que acusa a Deus,
e que acusa os filhos de Deus diante de Deus. E quando fala Satanás, fala de adversário. Todos quantos, pois, se tornam acusadores e se tornam inimigos de Deus ou adversários de Deus, são respectivamente Satanás e diabo, quanto à ideia, quanto ao espírito, né,